Hoje nós vamos integrar algumas funções utilizando a integração por partes. Geralmente você começa pegando essas funções dentro da substituição. Mas é muito evidente que nesse tipo de função aqui não tem como utilizar substituição, né? Nós temos que substituição é mais ou menos do tipo f, g de x vezes g' de x. E veja que isso aqui não se comporta, né, aqui em cima, né? Veja que isso não tem uma relação direta, né? A gente não tem a função g de x relacionando com a sua derivada aqui, né? Então, não tem como utilizar partes nesse exemplo aqui. Então, resta para a gente utilizar a integração por partes. E aí, como é que eu sei que eu utilizo a integração por partes? A gente vai colocar o caso geral aqui para vocês. Então, você tem uma integral, vou fazer um pouquinho mais apresentável isso aqui. Então, se eu tenho uma integral de uma função u que multiplica uma derivada v, isso aqui vai ser a minha u v menos a integral dv du. Se você quiser utilizar notação com f e g, você também pode utilizar, né? Então, se eu tenho uma integral de f vezes uma g' dx, isso aqui vai ser a f g menos a integral de f' g, certo? Então, a gente também pode pensar nesse caso aqui. Vou colocar um dx aqui, porque a gente está falando na variável x. Então, a gente vai estar utilizando isso aqui para calcular essa integral, que é a integração por partes. Então, se eu tenho aqui a integral da função x ao quadrado, seno de x, eu vou chamar geralmente a minha função seno ou cosseno, primeiramente, como a dv, né, que é a derivada. Então, eu vou chamar a minha dv, vou pegar aqui o nosso piloto, eu vou chamar como minha seno de x, e vou chamar a minha u de x ao quadrado, porque eu sei que a integral de v é muito mais fácil, né, de ser calculada. V vai ser quem? Qual é a função que quando eu derivo eu encontro seno? É a menos cosseno. Por quê? Porque quando eu derivo cosseno eu encontro menos seno. Então, menos cosseno de x. E aí a gente vai ter nossa du, que vai ser 2x. E agora a gente pode utilizar o cálculo disso aqui, né? Isso aqui vai ser u, v, menos a integral de v du. Certo? Então vamos resolver aqui, pessoal, sem muita bronca, tá? É bem tranquilo de resolver essas integrais. Então, a integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser a minha função u, x ao quadrado, vezes a minha função v, que é menos cosseno de x, tirar um pouco o zoom, menos a integral da minha função v, que é menos cosseno de x, vezes a minha função du, que é 2x, né? A gente pode reescrever isso aqui, a gente sabe que esse menos pode ser visto como menos 1, né? Então, nós podemos aqui tirar esse menos para fora da nossa função aqui, porque é uma constante, é menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso aqui, isso aqui vai ficar integral, isso aqui vai ficar integral de x ao quadrado seno de x dx igual, vou passar esse menos para cá, vai ficar menos x ao quadrado cosseno de x mais a integral, porque esse menos vem com esse menos para cá, fica mais cosseno, vou colocar o 2x primeiro, vezes o cosseno de x dx. Olha que interessante aí. O que eu ainda posso fazer nesse caso aqui, pessoal? Eu posso passar essa constante 2 multiplicando lá fora também. Então vamos repetir isso aqui, integral de x ao quadrado seno de x dx, isso aqui vai ser menos x ao quadrado cosseno de x mais duas vezes a integral de x, que multiplica
cosseno de x dx. E agora eu vou fazer outra integração por partes, né? Porque a gente chegou nesse caso aqui. A gente vai ter que fazer uma nova integração por partes. Tá, Thiago, quem você vai chamar de V e quem você vai chamar de U? Como geralmente eu chamo a trigonométrica, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha V. Opa, melhor chamar de dv, né? Eu vou chamar a minha dv de cosseno de x. Ou seja, isso aqui vai se somente se, né? Nós teremos aqui a nossa v como sendo a nossa função seno, porque a função aqui quando eu derivo encontro cosseno é seno. E eu teria minha função u, que vai ser igual a x, e minha função du, que é igual a 1. E aí a gente pode concluir, né? Eu só vou pegar essa integral aqui e depois eu junto com a que a gente tinha lá. Na verdade, eu vou fazer tudo junto, né? Então, se eu tenho integral de seno, opa, é x ao quadrado, né? Que é a função que a gente começou lá integrando lá no começo. Isso aqui vai ser igual a menos x quadrado, cosseno de x, mais 2 vezes. E agora a gente vai abrir essa integração por partes aqui, ó, que vai ficar o v multiplicando, vai ficar x seno de x, menos a integral, porque a gente está fazendo nova integração por partes, né? Menos a integral de v du. Quem é v? Seno de x. E du é 1, né? Então, seno de x dx. Agora, pessoal, a gente pode continuar o nosso cálculo e já dá para ver que a gente já vai conseguir chegar no resultado que nós queríamos. Então, integral de x quadrado seno de x dx vai acabar sendo menos x ao quadrado, cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x, menos a integral de seno de x é menos cosseno, né? Então vai ficar mais cosseno de x. E a gente não pode esquecer também da constante, né? Isso aqui, então, para terminar o nosso cálculo, a gente vai ter aqui essa integral de x ao quadrado, seno de x dx, igual a menos x ao quadrado, cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x, mais 2 vezes cosseno de x. Vou colocar só a constante, né? Porque 2 vezes uma constante é a própria constante. Vamos colocar c aqui. E aí a gente resolve aí a nossa função. Veja que deu uma integral bem extensa até. E como é que eu sei que a gente chegou no resultado correto? Porque basta eu derivar isso aqui, né? Quando a gente deriva essa função, quando a gente deriva isso aqui, a partir daqui, essa parte de azul, a gente deriva isso aqui. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou encontrar justamente essa função que eu estou integrando aqui, certo? Aqui nós temos um caso clássico, que é quando a gente faz a integral de uma exponencial multiplicando uma trigonométrica. É muito legal quando a gente vê uma exponencial que nós podemos utilizar partes, porque a gente sabe que, por exemplo, se eu chamo dv de x, a minha própria v vai ser minha própria x, né? Então, é bem mais tranquilo quando a gente tem uma exponencial. E aí nós sabemos que a nossa u vai ser a nossa cosseno e a nossa du, por consequência disso, vai ser menos seno de x, que é a função que quando eu derivo o cosseno. Isso aqui a gente sabe que é o v menos a integral de v du, certo? Então agora a gente pode simplesmente calcular isso aí, sem muita complicação. Ex, cosseno de x, vamos colocar o dx aqui. O v vai ser ex vezes cosseno de x, né? Vamos ver se é isso mesmo. Isso vai ficar ex cosseno de x. Vai ficar menos a integral de v du. Quem é v? V é ex e du, v du, né? A nossa v é x e a nossa du é menos seno de x. Então eu vou colocar o menos aqui em vez do seno, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse menos 1 daqui, né? E jogar pra cá, pra ficar esse menos com menos, né? Então esse aqui vai ser a integral de cosseno de x dx igual a x, cosseno de x, menos com menos vai ser mais. A constante sai, né? Fica mais a integral de x seno de x
dx. E agora a gente pode repetir o mesmo processo, né, que a gente acabou de fazer com partes de novo, né? A gente vai poder fazer uma nova integração por partes aqui, né? Então eu vou chamar aqui nesse caso a minha dv de novo de x, a minha v de x, e aí eu vou chamar a minha u de seno de x, e a minha dv, minha du na verdade vai ser cosseno de x. Pronto. Então a gente reescreve toda a nossa equivalência. Então reescreve tudo. Vou fazer de vermelho aqui. Integral de x cosseno de x dx igual a x cosseno de x. Agora vai ter integração por partes aqui. Isso aqui vai ser integração por partes. Então a gente vai abrir aqui os parênteses para dizer que é a nova parte. Vai ficar o v. Quem é o v? V é x e seno de x. Vai ficar ex seno de x menos a integral de v du, que no caso é ex cosseno de x dx, né? E agora a gente pode só simplesmente reescrever isso aqui. Então vai ficar integral de ex cosseno de x dx igual a ex cosseno de x vezes ex seno de x. Vamos ver aqui. Tem um mais aqui, né? Esqueci do mais. Vai ficar menos a integral de ex cosseno de x dx. E aí, pessoal, é muito interessante esse caso, né? Porque a gente tem toda uma equivalência aqui. E veja que se eu passar esse cara para o outro lado, a gente vai estar isolando justamente a integral que a gente quer encontrar. Então, a integral de ex cosseno de x dx mais a integral de x cosseno de x dx vai ser igual a ex cosseno de x vezes a nossa ex seno de x. E isso aqui, uma coisa, somando com ela mesma, vai ser 2 integral de ex cosseno de x dx. Vou colocar esse ex em evidência. Na verdade, não vai adiantar de nada colocar em evidência. Eu vou ficar ex cosseno de x vezes ex seno de x. E eu vou passar o 2 dividindo agora para encontrar o resultado da minha integral. Então isso aqui vai ser integral de ex cosseno de x dx igual a ex cosseno de x vezes ex seno de x, que divide 2. E aí tá aí a nossa resposta, né, de maneira bem legal de encontrar essa integral. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula e um grande abraço para todo mundo.